Quando a gente olha para o topo do mundo hoje em One Piece, na Red Line, o que a gente vê? Isso aí, a chamada Terra Sagrada de Mary Joyce, onde vivem os dragões celestiais. Só que existiu um povo antes deles, considerados verdadeiros deuses de One Piece, que eu vou te mostrar hoje. E aí, rapaziada, beleza? A gente sabe que Mary Joyce é um lugar cercado por luxo, palácios e que vivem os dragões celestiais, que são pessoas mimadas que andam por aí com aquelas bolhas na cabeça, se auto-intitulando os deuses que criaram e governam esse planeta. Só que se você parar para analisar friamente, tem uma ironia bizarra aqui. Como que esses caras que precisam de bolha de vidro e trajes espaciais para conseguir respirar o ar do mundo, eles se dizem deuses? E aí que tá, eles podem ter pegado esse título à força dos verdadeiros deuses que moravam na Red Line. A gente vai falar sobre tudo isso hoje, então se inscreve no canal para a próxima análise. A ironia do topo do mundo. Agora a gente vai precisar voltar a 800 anos no passado. Antes de existir qualquer construção de Mary Joyce, a Red Line era conhecido como o Reino dos Deuses, só que não de falsos deuses. Aquele lugar pertencia a seres monumentais, gigantescos, de pele escura, cabelos brancos sem mancha e asas negras gigantes, e uma chama eterna que ficava nas costas deles. Discrição à parte aqui, a gente está falando dos Lunarianos. Então tem um choque visual brutal aqui, porque de um lado tem os nativos originais, que são os deuses originais de um poder absoluto, e do outro esses deuses atuais que são parasitas, que não aguentam o próprio ar puro. Então essa troca de hierarquia vem de um dos maiores mistérios do século perdido, porque se os Lunarianos eram invencíveis, como o governo mundial conseguiu tomar o topo do mundo? E isso vem muito dessa ligação do fogo deles com o deus do sol Nika, com a Mother Flame, mas também olhando para o futuro, o que o destino do King, o Lunariano mais conhecido aqui, pode falar sobre o final de One Piece. Como os invencíveis caíram? Galera, pra gente entender o tamanho do mistério, a gente precisa lembrar do que o King foi capaz de fazer em um ano. O Zoro usou os golpes mais destrutivos, brutais dele, ataques que feriram o próprio Kaido, só que contra o King, simplesmente ele não sofria um arranhão. O motivo disso é que o corpo de um Lunariano é uma espécie de haki. Aqui eu não tô falando de haki, tô falando um hack mesmo, um hack do universo de One Piece, porque com a chama acesa nas costas, eles têm uma defesa impenetrável e conseguem sobreviver em qualquer ambiente natural do mundo, seja inferno, vácuo espacial, fundo do mar, basicamente nada mata esses caras. Então vem a pergunta que todo mundo quer ver respondida: se eles eram um povo inteiro de guerreiros invencíveis, vivendo no topo do continente mais protegido do mundo, como o governo mundial venceu a guerra contra eles? E aqui a gente entra num vespeiro, porque a comunidade debate isso daqui há muito tempo, e o roteiro da história do mundo de One Piece dá espaço para 3 teorias principais aqui. Vamos ver uma por uma. Teoria 1, a união dos 20 reinos, guerra de quantidade. Como a gente sabe, o poder de um Lunariano é absurdo, isso é fato, só que é um poder individual. E do outro lado, são 20 linhagens reais de humanos se unindo durante o século perdido. Aqui, os humanos venceram pela quantidade esmagadora, porque imagina uma multidão cruel sacrificando exércitos inteiros para conseguir cansar os deuses, ou então atacando em massa exatamente naquela fração de segundo em que os Lunarianos apagavam as chamas para ganhar velocidade. Então, foi uma vitória pelo cansaço e pelo número. Tem a teoria 2, que é o poder de uma arma ancestral. Como a gente viu recentemente, não tão recentemente, mas o que o Imu fez com o reino de Lulusia usando uma sombra voadora no céu, que todo mundo fala, né, ser a arma ancestral Uranus. Se o governo mundial já tinha uma dessas armas de destruição em massa há 800 anos atrás, eles poderiam ter simplesmente atacado o topo da Red Line do espaço, e isso ia acabar destruindo a capital dos Lunarianos e, por consequência, toda a população antes mesmo que eles pudessem reagir. E a teoria 3 também, a traição interna. A gente sabe que para derrubar deuses que têm uma fortaleza impenetrável,
a força bruta às vezes não basta. Então pode ser que o único meio foi que o governo mundial tenha usado uma habilidade corrupta, oferecendo promessas falsas para algum grupo lunariano ou só para um lunariano trair os segredos de defesa da Red Line. E essa teoria é bacana porque o Oda, ele gosta de colocar essas tragédias causadas por traições em alguns grupos. E essa teoria da traição ia ser uma cartada genial para abrir as portas do reino dos lunarianos. Lore cósmica. Agora vamos passar para esse conceito que o Oda deixou para os lunarianos, que é o fogo nas costas, que não é simplesmente um poderzinho elemental comum de um shonen. Em One Piece, o fogo e a luz estão no topo da hierarquia mitológica e da própria criação, e essa chama deles se conecta diretamente com os maiores mistérios cósmicos da obra. Vamos por parte aqui. A primeira grande conexão é com o deus do sol, Nika. E pensa bem, os lunarianos viviam no ponto mais alto do planeta, o lugar mais perto do sol e do céu. Então faz sentido acreditar que eles eram os adoradores originais do Guerreiro da Libertação e que foram um dos primeiros aliados do Joy Boy durante o século perdido. Então o fogo deles não é só mais uma característica do próprio corpo, pode ser uma herança que eles receberam da energia que o Nika representava, uma espécie de luz que afasta a escuridão do mundo. E isso leva a gente à segunda conexão absurda, com a Mother Flame, a chama-mãe. Porque no arco de Egghead, o Dr. Vegapunk revelou que conseguiu criar uma fonte de energia eterna, mas que precisava de alguma coisa mais poderosa para manter essa fonte de energia acesa. E agora é só somar tudo. De onde vocês acham que o Vegapunk tirou todos os dados que ele precisava para tentar criar uma chama que nunca apaga? É isso, do King. E só para lembrar que foi esse mesmo King que passou vários anos sendo usado como cobaia nos laboratórios do governo mundial em Punk Hazard, antes de ser salvo pelo Kaido. Então o governo mundial usou o sangue e o corpo de um lunariano para tentar replicar a energia infinita que movia o reino antigo. E no caso, essa chama nas costas dos lunarianos é literalmente a chave para a energia que fazia o mundo antigo funcionar. Impacto no final de One Piece. E agora que a gente sabe desse peso histórico dos lunarianos, a gente começa a entender do porquê o Oda fez questão de manter o King vivo ainda. Ele não foi descartado depois da queda do Kaido em Wano. O Oda ainda está guardando ele porque a existência do King é a prova física de que os Tenryubitos são impostores. E é interessante porque o governo mundial oferece uma recompensa bilionária, uma das maiores recompensas por informações de toda a história, para qualquer um que der uma pista sobre a localização de um lunariano. No caso, eles não fazem isso por ter medo de um ataque isolado do King, não. Tá mais para um desespero estrutural do governo mundial. Porque pensa comigo, se o mundo inteiro descobrir que os verdadeiros deuses da Red Line tinham asas e essa chama atrás das costas, essa farsa divina dos dragões celestiais ia desmoronar na mesma hora. E no final de One Piece, quando o Luffy assumir completamente a vontade e a forma do deus do sol Nika e ir na direção da Red Line para derrubar o trono vazio de Musamá, ele não vai estar só derrotando os vilões, ele vai estar fazendo justiça pelo povo lunariano. Porque fazer a Red Line cair ou ser devolvida significa limpar o sangue dos lunarianos que foi derramado há 800 anos atrás. Então o King ainda está vivo para ver o dia em que a mentira desses falsos deuses vai terminar e os verdadeiros tambores da libertação vão soar no topo do mundo, devolvendo para o seu povo o que sempre foi deles. Mas e aí, gente? Qual das três hipóteses você acha mais provável para a queda dos lunarianos? Foi a força do número, o poder destrutivo de uma arma ancestral, ou teve alguma traição pesada no meio da Red Line? Ou nenhum desses daqui e você tem uma quarta teoria? Deixa aí a sua aqui nos comentários se você tiver. Não esquece também de apertar no botão do like se você curtiu esse vídeo, esse tipo de análise. Compartilha o vídeo com aquele seu amigo e clica em um desses dois vídeos aí que está aparecendo na tela para continuar descobrindo os maiores segredos do mundo de One Piece por aqui. Esse é o 7 Mares, se inscreve no canal para não perder nada. Até o próximo vídeo, valeu gente!